Os poderes de Sukuna ainda permanecem envoltos em mistérios para nós, especialmente à luz das observações de Uraume sobre como o Rei das Maldições ainda não está empregando suas habilidades de uma maneira que poderia despertar seu interesse ou animação. Nós temos esse detalhe bem colocado pelo Uraume de que o Sukuna está lutando, ele está liberando seu poder, mas ao mesmo tempo ele não está empolgado, visto que o Uraume está conseguindo medir a sua energia amaldiçoada. E essas falas da Uraume me deixaram pensando que nós já vimos isso acontecendo na história, e parece que isso está prestes a se repetir. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então discutir a chave para que o Sukuna consiga liberar o seu verdadeiro poder, liberar todo o seu poder. O que o próprio Rei das Maldições fez para conseguir ocultar as suas habilidades. É o que a gente vai falar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Gente, é muito importante você se inscrever no canal do Geek Brasil. Isso nos ajuda pra caramba. E é claro, se você vai fazer aquela comprinha na Amazon, vai fazer aquela limpa na sua coleção de mangá de Jujutsu, você pode comprar através dos nossos links que está aqui na descrição. Vai lá e assim você nos ajuda com aquela comissãozinha. A fala de Uraume no final do capítulo 252 deu o que falar na fã do Jujutsu Kaisen na semana do seu lançamento. Isso porque a feiticeira ou o feiticeiro disse que podia sentir através da energia amaldiçoada do Sukuna se ele estava empolgado ou não para as lutas que estavam surgindo contra ele. E isso demonstrava para nós, através da fala da personagem ou do personagem, de que o Sukuna não estava se empolgando e que todos deveriam sentir vergonha por não alcançar os pés de Satoru Gojo. E de acordo com as informações da feiticeira, Sukuna ainda não estava lutando com esta animação, que não estava empolgado através do combate. O que é claro que levanta grandes questionamentos, porque, ora raios, como o Sukuna não estava lutando com tudo, ou que não estava lutando de uma forma animada quando quase morreu para o Gojo e também para o Yuta e para o Itadori. 2 vezes durante os confrontos, o Sukuna acabou quase morrendo. Não sabemos ali o processo para levar o personagem à morte, mas ao mesmo tempo pôde ter uma clara chance para que o personagem pudesse morrer. E foi no confronto contra o Gojo e também agora contra o Yuta e também contra o Itadori. É uma coisa que não faz sentido se você parar para pensar. Como que você deixa as pessoas chegarem perto de você para quase lhe matar? Como que você deixa chegar em uma situação de quase morte? É quase como se o Sukuna fosse colocado como um masoquista, alguém que gosta de sofrer para chegar aos seus objetivos, por mais que o rei seja colocado como um doidão das ideias. Esse não parece ser o caso. O Sukuna não parece ser o cara que gosta de apanhar de uma forma gratuita, mas ao mesmo tempo mostra para nós que ainda existem segredos por detrás de todas essas falas e conversas. E esses pontos são até mesmo referenciados pelo Hakari, dizendo que esteve com medo quando Sukuna assumiu sua verdadeira forma, mas depois que viu a assimilação, percebeu que não era nada demais. Então, o que poderia ocultar tamanha habilidade do Sukuna ao ponto de Hakari e nenhum outro feiticeiro pudesse sentir, mas ao mesmo tempo que deixasse Uraume segura de que o Sukuna ainda não usou tudo o que tinha. Como nós sabemos, ainda existe o poder do fogo para o personagem utilizar, e essa habilidade não foi utilizada nem contra Satoru Gojo, nem contra Yuta e nem contra o Itadori e muito menos contra o Hajime e Higuruma. Então, existe um contexto, pode ter uma explicação para isso. E que na minha visão, a única coisa que pode explicar por que o Sukuna ainda não usou o seu poder do fogo é porque ele fez um pacto com a energia amaldiçoada para
ocultar este poder, tanto a sua técnica quanto também a sua energia amaldiçoada para utilizar essa habilidade. Pactos foram introduzidos para nós desde o começo do mangá de Jujutsu Kaisen. Desde os primeiros capítulos, vemos isso sendo colocado na história. Um pacto pode ser feito de feiticeiro para feiticeiro, de feiticeiro para sua arma amaldiçoada ou de feiticeiro para a sua energia amaldiçoada. Pelo menos esses são os aspectos que nós visualizamos até então no mangá. Pode ser que outras situações, outros pontos sejam abordados na história de uma forma um pouco mais para expandir o universo, na qual a gente ainda não sabe. Um pacto também nunca deve ser quebrado. O Kenjaku explica para o Mahito que um pacto quebrado pode até mesmo levar o feiticeiro à morte. Quando o Kenjaku está conversando com o Mahito e explicando por que eles precisam manter a palavra com o Muta, ele acaba dizendo que a quebra de um pacto é devastador para um feiticeiro. Pode ser devastador para um feiticeiro. Então, um pacto deve ser cumprido com uma vontade própria e de um jeito na qual o feiticeiro saiba no que ele está se metendo. Então, somando todos esses detalhes e informações sobre o pacto com a energia amaldiçoada, na minha visão, o poder oculto do Sukuna é um pacto na qual ele fez com a energia amaldiçoada para não usar o seu poder de fogo. Como vimos no capítulo 23, o Nanami faz isso com a energia amaldiçoada, através da sua energia amaldiçoada. Com um pacto por tempo, depois de uma certa quantidade de horas passadas, a hora extra de Nanami entra em vigor e toda a energia amaldiçoada dele é reposta. No caso, o Nanami passa o dia inteiro com 80% da capacidade da sua energia amaldiçoada e quando chega o horário depois do expediente, ela aumenta para 120%. É um bom pacto, visto que as maldições agem bastante no período da noite. Como vimos então com o pacto do Nanami, é bem possível que o poder de fogo do Sukuna esteja selado através de um pacto também. O Sukuna não pode lhe utilizar a não ser que cumpra o que foi dado como proposto no momento do pacto. No caso do Nanami, tinha que passar da sua hora de expediente para conseguir chegar na sua hora extra. Então, o que foi que o Sukuna propôs para o trato, para que ele pudesse fazer com que esse trato fizesse sentido para ele? No caso do rei, ele provavelmente fez duas coisas. Lhe impôs uma restrição e ocultou o som do nome da sua técnica. Como vimos no capítulo 11, o Sukuna é capaz de criar pactos com feiticeiros, fazendo-os esquecer que fez um pacto com eles. Ele fez esse tipo de pacto com Itadori para que o garoto voltasse à vida. Em troca, ele não feriria ninguém que é importante para o Yuji por um minuto. Mas o prota se esqueceu de se colocar no trato. O Itadori viu o corpo do Megumi sendo tomado por causa de um pacto que ele mesmo fez e nem se lembrava. O fato é que o pacto que o Sukuna pode ter feito é de ocultar o som do nome da sua técnica. Como vimos, tanto no anime quanto também no capítulo 115, o som do nome da técnica do Sukuna é censurada. Simplesmente não sai. É como se fosse impossível de ser pronunciado. E isso seria muito possível através de um pacto. Assim como o Sukuna fez o Itadori esquecer que tinha feito um pacto com ele, como vimos no capítulo 212, o Sukuna pode ter feito um pacto para todas as vezes que ele queira falar o nome da sua técnica, ela não saia. É claro que isso lhe daria uma vantagem. Talvez apagar o nome da sua técnica lhe forneça ainda mais energia amaldiçoada, assim como o Nanami recebe na hora extra. Quando o Sukuna faz isso, ele acaba ganhando uma vantagem em meio à sua desvantagem. E é claro que esse nome deve ser revelado em algum momento específico. Mas a gente volta nesse assunto daqui a pouco para aprofundar ainda mais esse ponto. Então, seguindo nessa lógica, o Sukuna lhe colocou duas restrições em seu pacto com a energia amaldiçoada. O primeiro é a ocultação do nome da técnica, e o segundo é o requisito para o uso da técnica. Vamos abordar então o segundo ponto agora, e depois vamos conectar os dois para vermos como faz sentido a ideia do pacto do Sukuna para com a energia amaldiçoada,
da forma para liberar o poder do fogo. O Sukuna não pode usar sua técnica de fogo quando quer, isso porque ele parece ter se colocado em uma restrição. Nós sabemos que o Sukuna usou o poder de fogo 2 vezes. A primeira foi contra o Jogo no capítulo 115. Temos toda uma luta do Rei das Maldições contra a maldição. Jogo era uma maldição extremamente forte. Era a mais forte que havia surgido na Era Moderna desde Rika Orimoto. Por isso chamou a atenção do Sukuna. Mas, mesmo assim, o Sukuna lhe atropelou usando sua habilidade de fogo, deixando o jogo extremamente confuso com tal poder e nós até agora sem entender nada. A segunda vez que o Sukuna usou o seu poder de fogo foi contra o Mahoraga. O rei percebeu que o Mahoraga podia se adaptar à sua técnica toda vez que ele girasse o leme. O Sukuna forçou sua expansão de domínio por todo o território de Shibuya para deixar o Mahoraga mais fraco. Assim, abriu seu poder de fogo para eliminá-lo, criando a abertura necessária. Então, nós temos esses 2 pontos, nós temos essas 2 lutas para tentar traçar qual a restrição que o Sukuna precisa cumprir para conseguir liberar o poder do fogo. Precisa acontecer alguma coisa em um combate para que o Sukuna consiga cumprir essa restrição e assim liberar o seu poder do fogo. Trabalhando com essas hipóteses, podemos voltar na conversa do Uraume com Hakari no capítulo 252, para entendermos melhor qual foi a restrição que o Sukuna criou para si. Uraume explica que o rei é muito caprichoso. Quando não possui real interesse em seu oponente, as ondas da sua energia amaldiçoada sempre flutuam da forma como está na batalha atualmente. Ou seja, para o Sukuna poder cumprir sua restrição, ele precisa ficar animado com o seu adversário, seja no sentido que for. Então, para o Sukuna cumprir a forma para ele conseguir utilizar a habilidade do fogo, primeiro ele precisa ficar animado contra o seu adversário e assim liberar o poder do fogo. E se a gente voltar na batalha do Sukuna contra o Jogo e do Sukuna contra o Mahoraga, veremos exatamente isso acontecendo. Sukuna, ao longo de toda a batalha contra o Jogo, vai esticando a maldição para lhe fornecer o melhor. É o famoso gambater, gambater. Mas existe algo na qual o rei ficou entusiasmado para lutar contra a maldição. Sukuna disse que a batalha lhe animou. Ele mesmo acaba dizendo com as suas próprias palavras que aquela luta estava lhe animando e que vai lutar através da especialidade do jogo, sorrindo daquela forma e dizendo que seria uma luta de disputa de poder de fogo. Sukuna queria testar se o seu poder de fogo era maior do que a manifestação do medo dos humanos por vulcões. Isso lhe deixou animado. Ele não pensou 2 vezes para executar essa técnica ao ficar empolgado na batalha contra o Jogo. E mesmo o medo da humanidade por vulcões não foi o suficiente para ter um poder de fogo maior que o dele. Contra o Mahoraga foi a mesma coisa. O Sukuna ficou animado ao lutar contra um Shikigami que podia perceber, que podia ver os seus cortes e se adaptar a eles. Isso já lhe empolgou demais, visto o grande sorriso que ele dá ao ver o seu domínio sendo usado contra o Shikigami e ele se adaptando cada vez mais, ficando cada vez mais evidente essa situação, principalmente no anime. No final, ele dispara seu poder de fogo com um sorriso ainda maior contra o Mahoraga, mostrando que tanto na luta contra o Jogo e também contra o Mahoraga, ele ficou animado, ele ficou extremamente empolgado. Então, LP, você quer dizer que o Sukuna não ficou animado na batalha contra o Gojo? Não, ele ficou super animado na batalha contra o Gojo, por isso acabou sendo um dos poucos feiticeiros na qual o rei falou o seu nome e faz questão de se lembrar. A questão é que o fogo do Sukuna não podia fazer nada contra o infinito do Gojo. Seu objetivo era usar o Mahoraga para criar um modelo para ele para atravessar essa técnica de Satoru. E como foi explicado durante a luta, a liberação do poder do fogo anularia o uso do leme, já que o Sukuna não podia usar as 2 técnicas ao mesmo tempo. Como foi falado na batalha do Gojo contra o Sukuna,
Ou o Sukuna usava os cortes, ou usava o leme do Mahoraga. As duas coisas não podiam ser utilizadas ao mesmo tempo. Então, sim, meus amigos, Ryomen Sukuna é um cara caprichoso que colocou duas restrições, possivelmente colocou duas restrições na sua técnica para o seu possível funcionamento completo. Sukuna usa o clivar, o desmantelar e sua expansão de domínio contra os seus adversários. Se eles sobreviverem a uma luta contra ele nesse estágio, com o rei usando um desses poderes, ele se anima. Com o Sukuna se animando, ele cumpre uma das suas restrições que se colocou, que é que para usar a sua técnica de fogo, ele precisa ficar animado contra o seu adversário. Mas o que eu acredito é que o Sukuna nunca cumpriu a sua segunda restrição, porque ninguém sobreviveu ao seu ataque de fogo. Mesmo com o Sukuna cumprindo a primeira restrição, sua segunda restrição para voltar a pronunciar o nome dessa técnica só seria lhe dado caso alguém sobrevivesse à técnica de fogo dele. Essa também seria uma outra justificativa do porquê ele não usou o seu poder do fogo contra o Gojo. Se o infinito tancasse a habilidade, ele poderia revelar o nome do seu poder à toa para os demais terem informações sobre isso. Da mesma forma como todo mundo agora sabe o corte que rompe o mundo depois que foi utilizado contra o Gojo. Como provavelmente ninguém sobreviveu ao ataque de fogo do Sukuna, ele não sabe, ou na verdade não se lembra como se pronuncia o nome da sua técnica. Por mais que ele saiba o seu nome, o seu pacto lhe ocultou o seu verdadeiro nome através da mesma forma como ele acabou fazendo com o Itadori. Isso é um detalhe bem interessante porque é algo muito comum no nosso mundo. Várias palavras de escritas antigas, como egípcios, sumérios ou até mesmo os maias, nós conhecemos seus caracteres, mas não sabemos os pronunciar 100% da forma correta. No caso do Sukuna, não temos seu caractere e também não temos o som da sua pronúncia, o que poderia marcar para nós definitivamente que se trata de duas restrições no mesmo pacto. Resumindo, para o Sukuna usar todo o seu poder, ele precisa ficar animado na batalha, usar o seu poder de fogo e seu adversário sobreviver ao primeiro ataque. Com isso, todo o poder do Sukuna estaria liberado para que ele pudesse lutar contra o seu oponente, justificando a fala da Uraume do porquê o Rei das Maldições é muito caprichoso.